Imagina a cena. A adrenalina sobe, o coração bate mais forte e, com um clique final, o martelo bate. Você conseguiu. Arrematou aquele apartamento dos sonhos por um valor que parece quase bom demais para ser verdade. A celebração começa, os planos são feitos. Exato. Mas, meses depois, a euforia se transforma num calafrio quando um oficial de justiça bate à sua porta, com uma citação. Alguém que você nunca ouviu falar, que não fazia parte do processo, está reivindicando o imóvel como seu. E, de repente, o negócio do século vira o pesadelo do século. E esse pesadelo tem nome e sobrenome no mundo jurídico. Embargos de terceiro. É, sem dúvida, uma das armadilhas mais temidas para quem investe em leilões. Exatamente. E é por isso que a gente está aqui. Nossa missão hoje é mergulhar fundo nesse tema. Analisamos um conjunto de fontes bem robusto para essa conversa. Um guia prático para investidores, artigos jurídicos detalhando as nuances de prazos, jurisprudência e até um vídeo explicativo de um especialista. O objetivo aqui é transformar o medo em preparação. Isso. Vamos entender os riscos reais, as estratégias de defesa e, principalmente, como pensar como um detetive para evitar cair nessa cilada. É sobre trocar a ansiedade pelo conhecimento. O risco nunca vai ser zero, né? Mas ele pode ser gerenciado de forma inteligente. Perfeito. Então, para começar do começo, o que exatamente são os embargos de terceiro? O conceito que uma das fontes traz de socorro jurídico me pareceu muito bom. É uma ótima analogia. Pensa assim, o processo judicial é como uma conversa entre duas partes, o credor e o devedor. A decisão do juiz afeta diretamente eles. Mas às vezes essa decisão acaba, espirrando em alguém que não tinha nada a ver com a conversa. Uhum. Os embargos de terceiro são um megafone que a lei dá para essa pessoa gritar: "Ei, esperem aí, essa decisão está me prejudicando injustamente e eu nem tive a chance de me defender." E o exemplo prático que a gente encontrou nas fontes é clássico e ajuda a materializar isso, né? Temos o Carlos que vende um apartamento para a Marina. Isso. Eles fazem o famoso contrato de gaveta para economizar com custas de cartório. Marina paga tudo, pega as chaves, se muda e vive lá há anos, como se fosse a dona. Só que no mundo oficial dos papéis, na matrícula do imóvel, o nome que ainda consta lá é o do Carlos. Anos depois, o Carlos contrai uma dívida, não consegue pagar. E o credor vai atrás dos bens dele. Exato. E encontra o quê? Um apartamento registrado no nome do Carlos. Para a justiça, naquele momento, o imóvel é dele. E assim, o apartamento é penhorado e vai a leilão. E é aí que entra o nosso investidor, o João. Ele vê a oportunidade, faz a pesquisa que ele acha que é suficiente, dá o lance e arremata. Ele está celebrando, mas mal sabe que a Marina está prestes a ser despejada da casa que ela comprou e pagou. E é nesse momento de desespero que ela contrata um advogado e entra com os embargos de terceiro. O argumento dela é simples e poderoso. Esse imóvel é meu de fato, e eu posso provar. E é aqui que muito investidor se surpreende. A pessoa pensa, mas como? O registro não é a prova máxima de propriedade? E a resposta da lei é: nem sempre. A base legal para isso está nos artigos 674 a 678 do Código de Processo Civil. Mas a verdadeira virada de chave, o pulo do gato, está numa decisão consolidada do STJ, a famosa súmula 84. Peraí. Isso é profundamente contraintuitivo. Quer dizer que a justiça, ela está, na prática, dizendo que um acordo informal, um pedaço de papel guardado numa gaveta que nunca viu a porta de um cartório, pode ter força para anular um leilão judicial inteiro, que é um ato público formal. Isso parece criar uma insegurança jurídica gigantesca. Exatamente essa é a tensão. E você captou o ponto nevrálgico da questão. A súmula 84 diz, em bom português, aquele seu compromisso de compra e venda, mesmo sem registro, é válido para você defender sua posse na justiça. Nossa. O que o STJ fez foi conhecer uma realidade social do Brasil. Muita gente faz negócio assim na base da confiança, sabe? A súmula protege a boa-fé e a realidade dos fatos sobre o formalismo do papel. Ela valoriza a posse. A posse. Se a Marina consegue provar que comprou, pagou
e que age como dona do imóvel há anos, com contas no nome dela, testemunho de vizinhos, etc., ela tem uma chance enorme de vencer. Entendi. Então a lei está tentando equilibrar os pratos. De um lado, a segurança do registro público, do outro, a justiça para a pessoa que, de fato, é a dona, mas não formalizou. E o arrematante fica no meio desse cabo de guerra. Exato. Ele é tecnicamente um terceiro de boa-fé também. Comprou num leilão público acreditando que estava tudo certo, por isso o tema é tão complexo. Nossa, isso abre um campo minado de possibilidades. Se o contrato de gaveta é a bomba mais conhecida, quais são as outras minas terrestres que o investidor pode pisar sem saber? Sim, e elas geralmente seguem esse mesmo padrão de desconexão entre o papel e a realidade. A primeira, como a gente já disse, é o contrato de gaveta. Disparado o mais comum. Certo. O sinal de alerta mais óbvio é: o imóvel está ocupado. E o ocupante não é o devedor que consta no processo. Isso já é motivo para o investidor ligar todas as sirenes. E depois as fontes falam de heranças mal resolvidas? Esse me parece particularmente complicado. Imagina que o proprietário registrado faleceu. O imóvel deveria passar por um inventário para ser dividido entre os herdeiros. Mas, na confusão ou até de má fé, um dos herdeiros vende o imóvel sozinho, sem a concordância dos outros. Ou o imóvel vai a leilão por uma dívida de apenas um deles. O arrematante acha que comprou 100% do bem, mas na verdade comprou uma fração. E os outros herdeiros podem aparecer depois com os embargos para reclamar suas partes. Vira sócio da família sem querer. Exatamente. Uma sociedade forçada e geralmente bem litigiosa. Outro cenário clássico é a fraude à execução. Aqui a história é mais maliciosa. Certo. O devedor, já sabendo que as dívidas estão estourando e que seus bens serão penhorados, age para esvaziar o patrimônio. Ele vende o imóvel para um parente, um amigo, um laranja, muitas vezes por um preço irrisório, só para tirar o bem do seu nome. E o investidor que arremata esse bem, mesmo que a dívida seja de um dono anterior, pode ser arrastado para essa briga? Pode. Porque se a justiça reconhecer que aquela venda anterior foi uma fraude, ela pode ser anulada e o leilão que veio depois dela também pode ser questionado. O arrematante de boa-fé acaba pagando o pato por uma manobra do devedor lá atrás. E por fim, um ponto que talvez passe despercebido por muitos: os direitos de cônjuges e companheiros, a tal da meação. Esse é sutil, mas derruba muito o negócio. Dependendo do regime de bens do casamento ou da união estável, metade de tudo que foi adquirido durante a união pertence a cada um do casal. O problema é que, às vezes, o imóvel é registrado no nome de apenas um deles. Se esse imóvel vai a leilão por uma dívida exclusiva daquela pessoa, o outro cônjuge, que não era parte da dívida, pode entrar com embargos de terceiro para proteger a sua metade, a sua meação. E a chance dele conseguir é altíssima. Fica claro que o que todas essas situações têm em comum é essa rachadura entre o que o documento frio diz e o que a vida real, com suas complexidades, construiu. É nessa fenda que mora o perigo. Exatamente. Então, se o perigo é conhecido, a questão é como se proteger. Como o investidor constrói um escudo? O escudo é construído com informação. A palavra-chave é diligência. Uma diligência que vai muito, mas muito além de simplesmente ler o edital do leilão. É preciso incorporar um espírito de detetive particular. Certo, e essa investigação tem duas frentes, a documental e a de campo, certo? Vamos começar pelos papéis. Qual o ponto de partida? O ponto de partida, o RG do imóvel, é a certidão de matrícula atualizada. É nela que está todo o histórico, né? Quem foram os donos, se há hipotecas, penhoras, mas isso é o básico do básico. A investigação de verdade começa a partir daí. Tem que ir além. Tem que investigar as pessoas envolvidas, não só o imóvel. Investigar os CPFs e CNPJs, do proprietário atual, dos antigos. Buscar processos cíveis, criminais, trabalhistas. Cada documento é uma peça do quebra-cabeça. Exato. Uma simples busca pode revelar uma ação de divórcio litigilosa, que já acende o alerta para a questão da meação.
pode revelar um inventário que nunca foi concluído ou um histórico de processos por fraude. É um trabalho exaustivo, mas que pode economizar uma dor de cabeça gigantesca. E a segunda frente é a investigação de campo, a diligência no local. Essa parte me parece crucial, porque é onde se descobre aquilo que os papéis não contam. É um momento da verdade. Uma das fontes usa um termo ótimo: a entrevista informal. Ir até o local é fundamental. Primeiro, constatar o óbvio. Está ocupado ou desocupado? Se estiver ocupado, por quem? É o devedor? Um inquilino? Ou alguém que se diz dono? E a partir daí, a conversa. Sim, falar com o porteiro, com o síndico, com os vizinhos. O vizinho fofoqueiro pode ser a melhor fonte de informação, então. Pode ser sua fonte de inteligência mais valiosa. Lembro de um caso que li a respeito em que o arrematante só desconfiou do problema porque o porteiro comentou, tipo, casualmente: "Que bom que o seu fulano finalmente resolveu aquela briga com o irmão pela herança do pai." Nossa. Aquele comentário foi a ponta do iceberg que revelou uma disputa familiar gigantesca que não estava clara nos documentos. Perguntas simples como: há quanto tempo o morador atual está aí? Podem revelar mais do que horas de pesquisa. Faz todo sentido. Porque um preço ridiculamente baixo deveria ser, por si só, uma bandeira vermelha, né? Com certeza. Um sinal de que talvez a economia venha com problema jurídico de brinde. Essa diligência toda não serve só para evitar um processo, mas para avaliar a estabilidade jurídica do ativo. O objetivo não é apenas comprar barato, é fazer um bom negócio. E um bom negócio é, acima de tudo, seguro. E tem que documentar tudo, né? Ah, fundamental. Guarde e-mails, certidões, anote com quem conversou, tire fotos. Se, apesar de tudo, o embargo aparecer, esse material será a sua prova perante o juiz de que você agiu com a máxima boa-fé. E isso pesa muito. Ok, a prevenção é o melhor remédio. Mas digamos que, mesmo com toda a investigação, a contestação acontece. O tempo começa a correr. E aqui as fontes mostram que a questão dos prazos é um outro labirinto. Não é nada simples. O jogo do tempo aqui é sutil e cheio de exceções. A regra geral do artigo 675 do Código de Processo Civil parece direta. Ela diz que, na execução, o terceiro tem até 5 dias após a arrematação para entrar com os embargos. Certo. Mas, e aqui vem o detalhe, sempre antes da assinatura da carta de arrematação. Certo, 5 dias. Parece um prazo curto e bem definido. Onde está a complicação? A complicação está na interpretação que os tribunais, principalmente o STJ, dão para o início da contagem desse prazo. A jurisprudência consolidou um conceito-chave, o da ciência inequívoca. Ciência inequívoca. É uma expressão bem jurídica. O que isso significa na prática? Significa que o cronômetro dos 5 dias não começa a contar necessariamente no dia do leilão. Ele só começa a rodar a partir do momento em que o terceiro, a Marina do nosso exemplo, teve conhecimento claro, óbvio, indiscutível de que o seu bem estava sendo ameaçado. Ou, usando outro termo, a partir da turbação da posse. E o que seria essa turbação da posse? É quando chega a ordem de despejo na porta dela? Exatamente. É o ato concreto que ameaça a posse dela. Pode ser a visita de um oficial de justiça, a notificação para desocupar, qualquer ato que a faça saber sem sombra de dúvida do que está acontecendo. Entendi. A implicação disso para o investidor é gigantesca. O risco não termina 5 dias depois de bater o martelo. A janela de vulnerabilidade fica aberta. Se a Marina conseguir provar que só soube do leilão 6 meses depois, o prazo dela pode começar a contar a partir daquele dia. Isso muda tudo. A paz de espírito do arrematante fica adiada por um tempo indeterminado. E, para complicar, as fontes mencionam outra regra de prazo específica para fraude à execução. Correto. É o artigo 792, parágrafo 4º do CPC. A lógica é diferente. Para que a venda seja considerada fraude, a lei exige que o terceiro adquirente seja intimado para se defender antes que a fraude seja declarada. A partir dessa intimação, ele tem 15 dias para apresentar seus embargos, que nesse caso são preventivos. Faz sentido. A lei dá a ele a chance de se defender antes. Mas e se o terceiro, por qualquer motivo, perder esses prazos? Ele perde o direito sobre o imóvel para sempre? Essa é a pergunta de $1 milhão.
E a resposta é não. Ele não perde o direito material sobre o bem. O que ele perde é o acesso a uma ferramenta processual extremamente poderosa, os embargos de terceiro. E qual é o superpoder dessa ferramenta? O principal efeito dos embargos, quando recebidos pelo juiz, é a suspensão imediata do processo principal em relação àquele bem. Ou seja, ele aperta um botão de pause na execução. Tudo para, até que a questão da propriedade seja resolvida. É uma vantagem gigantesca. Se ele perde o prazo, ele perde essa arma. Entendi. Então ele ainda pode brigar pelo direito, mas o caminho será mais longo e mais difícil. Exatamente. Ele terá que entrar com uma ação autônoma, um processo novo do zero, que não terá esse efeito suspensivo automático, será uma briga mais demorada e processualmente mais desvantajosa para ele. Uau! É um sistema de pesos e contrapesos muito mais sutil do que parece. Ok, absorvemos muita informação. Se a gente fosse destilar tudo isso, o que realmente importa para quem está pensando em investir? Se tivéssemos que criar um guia de sobrevivência, acho que ele teria 3 pontos principais. Certo. Então, para quem nos ouve, a lição é: ponto 1. Sua investigação não pode terminar na matrícula. Na verdade, ela apenas começa ali. O risco real nasce da diferença entre o papel e a vida real. Ponto 2. A proatividade é sua maior aliada. Aquele vizinho ou o porteiro podem ser suas melhores fontes. A diligência rigorosa, de detetive mesmo, é o que de fato vai mitigar seu risco. E ponto 3. Não comemore o fim do prazo de 5 dias tão cedo. Lembre-se que o conceito de ciência inequívoca pode transformar esse prazo numa miragem, estendendo sua vulnerabilidade no tempo. Perfeito. No fundo, a mensagem é que leilões podem sim oferecer retornos fantásticos, mas esses retornos são a recompensa por navegar em riscos jurídicos que também são acima da média. O conhecimento te dá as ferramentas para gerenciar o risco. Isso. O objetivo não é se tornar um advogado, mas sim desenvolver um faro para identificar as bandeiras vermelhas. É saber e conhecer quando um negócio que parece bom demais para ser verdade, provavelmente não é verdade. E, o mais importante, ter a humildade de parar e procurar ajuda especializada antes de dar o lance, quando o seu instinto de detetive apitar. Exatamente isso. Para fechar, fica uma reflexão que tudo isso me provocou. É nítido que o sistema jurídico vive nessa tensão constante, tentando equilibrar 2 princípios. De um lado, proteger o terceiro de boa-fé, a pessoa que comprou seu imóvel e mora lá. Ainda que sem o papel passado. E do outro, garantir a segurança e a credibilidade dos leilões judiciais, que são um instrumento essencial para a economia gerar. É o equilíbrio entre a justiça do caso concreto e a segurança do sistema como um todo. Exato. E a pergunta que eu deixo para a nossa reflexão é: à medida que o mundo se torna mais digital, com processos eletrônicos e acesso mais fácil à informação, será que o risco desses fantasmas do passado, como os contratos de gaveta, vai diminuir? Ou a complexidade das relações humanas com suas disputas familiares e negócios informais sempre vai encontrar uma maneira de criar novas brechas e novos desafios para a segurança jurídica? Fica o pensamento.